a casa, retorno a mim. Que hoje comece uma descoberta sem fim. Come back home. Diana, muito obrigada por me receberem. Vi então aqui a Arcozelo. Arcozelo. Ai, eu e as palavras às vezes. Ora bem, minha querida, nós já nos conhecíamos online. Certo. Tu, cada vez que eu te convidei para fazer parte de um projeto meu, disseste logo sim, que eu até fiquei, uau, estes guias confiam tanto em mim, é incrível. Fazes parte então do meu oráculo, Sim. do nosso oráculo, Sim. podemos dizer que é de todos. E também já me ofereceste um giveaway para a página onde ofereceste então o serviço teu. Diana, qual é o teu nome completo e o que é que ele representa para ti? Uau! Psicoterapia! Yeah. Não é só as Adoro! Então, Diana Solange Ferreira Pinto. Solange. Isso. E é Gosto. muito interessante porque tive a fazer mesmo um processo também psicoterapêutico ultimamente, onde abordei precisamente a temática do nome e a importância, o peso que é cada nome que nós carregamos em nós, não é? Os nossos sobrenomes, pelo peso da nossa ancestralidade, não é? Trazem-nos esse peso ancestral da nossa família, de ir às nossas origens, então olhá-lo, vê-lo, perceber o que é que aquilo significa para mim, de que forma é que eu tenho aquilo em mim, não é? Eu tenho Ferreira e Pinto. Há muitas pessoas que só têm um nome, então tudo isso traz informação, um nome ou só da parte do pai, ou só da parte da mãe, não é? O que é que isso significa, então é muito, muito interessante. E depois o nosso primeiro, e algumas pessoas têm segundo nome, que é o meu caso, também desconstruir isto, não é? Então Diana para mim sempre foi o nome que eu mais usei. Sim. Solange foi algo que eu escondi durante muito tempo. Pela particularidade do nome. Eu acho um nome bonito. Para mim, quando tu disseste Solange, fui logo à parte francesa. Solange. Isso. Eu acho um nome... Mas bom, eu tenho raízes francesas, é por aí. Tu se calhar não gostavas era do sotaque desse nome? Ou o que é que ele representava para ti? Conscientemente ele não representava nada, não é? Agora, com este trabalho psicoterapêutico que fiz, realmente este nome ele é de origem francesa e tem que ver com a passagem que o meu pai teve por França. Não é? Eu também tenho alguma família lá e o meu pai também teve lá um período de tempo antes de eu nascer e trouxe com ele a importância desse nome. O que é que ele representa para ele? Porque não estou a ver assim a atriz ou cantora com esse nome que pudesse dar ali um início. Eu, por exemplo, chamo-me Brigitte porque era a moda da Brigitte Bardot, uma atriz francesa também muito famosa. E na altura que eu nasci, então os meus pais puseram-me Brigitte. Agora a Solange deve ter sido um nome que ele gostou de ouvir. É, sim, eu nunca tive a oportunidade, o meu pai já faleceu, portanto eu, ao fazer agora este processo, não tenho essa informação do que é que verdadeiramente significava para ele. Mas, como em psicoterapia nós trabalhamos sempre, entendemos que aquilo que nós temos ao nível do consciente é aquilo que é o necessário para nós fazermos o trabalho que precisamos de fazer neste momento, para a nossa compreensão interior. E então, aquilo que eu sei é que realmente ele trouxe este nome de lá. O que é que ele significa para ele, eu não tenho completa certeza disso. Mas é lindo. Obrigada. Eu digo, é lindo. Mas foi ele que o escolheu. É. Sim, então. sim. Depois tens então o Ferreira e Pinto, não é? São dois nomes também bastante assim com um peso, não é? É. O Pinto. Para mim são, porque é a minha família, não é? Não sei assim, se calhar não sei profundamente e também não estudei esta temática assim profundamente, mas aquilo que estudei foi o que sinto para mim é o peso da minha família, portanto para mim sim, é
um sobrenome que carrega muita informação. Sim, mas mesmo assim, em Portugal os Ferreiras são muito conhecidos, nem que seja só pelo vinho do Porto, não? Certo. Por isso, nós vamos buscar assim nomes realmente, bom, depois, se tivermos que descobrir o que é que aquilo é, acho que faz parte do nosso processo e tudo bem Sim, assim tendo. porque pode ter uma carga, ou seja, o que é que representa para o país, ou o que é que representa em termos de, assim como falas, não é? Mas eu penso que aquilo que é mais importante, e pelo menos numa primeira fase, é nós abordarmos todas estas temáticas com este olhar de o que é que significa para mim. Isso é que é realmente É isso. importante. Qual é a importância que isto tem para mim? E estás a falar dos nomes, eu, por exemplo, que é uma área que eu gosto muito, que estudo muito, não é? Que é a área das doenças, não é? Doenças emocionais e que estão por base de todo o resto das outras doenças, não é? O que é que a doença significa para mim? O que é que esta doença significa para mim? Mais do que aquilo que a sociedade tem, o que é que a sociedade põe, ou toda a história do entendimento social, é o que é que significa para mim, não é? O que é que significa este nome para mim? De que forma é que eu vejo o Ferreira, ou seja, de que forma é que eu vejo este nome da minha mãe, da minha avó, do meu avô, de toda essa linhagem, como é que eu vejo isto em mim, e como é que eu vejo o nome do meu pai e de toda esta linhagem, não é? Então, o mais importante, no meu ponto de vista, é realmente de que forma é que eu sinto, para depois, a partir daí, começamos a fazer então um trabalho, porque não importa o que está fora, aquilo que realmente importa é o que está dentro, é a percepção que eu tenho em relação àquilo, que é isso que muitas vezes nos atormenta, não é? Ou pelo contrário, é isso que muitas vezes nos alavanca, que nos empola, que nos põe. Mas nós também muitas vezes ao falarmos, ao partilharmos, conseguimos ter assim uns insights, olha, realmente eu não tinha visto ainda Isso. assim, desta maneira. E, por exemplo, com estas entrevistas, eu há bocadinho em off estava-te a contar que isto é muito para a minha cura interna também, para saber, para poder-me ver em vídeo e ouvir a minha voz, e descobri que o Ana quer dizer eu sou. E em França chamavam-me sempre Ana Miranda, e eu fartei-me de ouvir o Ana, não é que não gosto do nome, ainda gosto dele, mas aqui em Portugal pretendo mesmo que me chamem Brigitte, e descobri há pouco que queria dizer eu sou Brigitte, e isso para mim fez muito sentido. Certo. Ou seja, aquilo que falávamos, a cada momento eu vou tendo É, a percepção, a informação daquilo que é realmente importante eu trabalhar, é isso, não é é? E a isso. cada momento nós vamos descobrindo agora uma informação por aqui, algo que eu nunca tinha visto, olhado desta forma, que chega por ali, e Mesmo, nesse caminho vamos fazer, por isso é é, que o processo, não é? É um caminho, e é lindo. não é? Tu, então, na tua página Instagram, foi através dela que eu te conheci também, porque eu, de facto, quando ando aqui nos meus projetos, vejo o Instagram e há aqueles guias que me chamam energeticamente, não sei porquê, não te posso explicar porquê. Então, Ainda tu bem. utilizas o Diana Pinto, Isso. mas o Didoite, o que é que isso quer dizer para ti? Porquê? Do it. Ah, do it. Do it. Ah, tu foste só em inglês, ok. Como eu sou francesa, não vou em inglês. Está bem, já percebi. Ok, essa questão do do it, não é? Do faz, Faz. do fazer, É isso. do fazer. Mas olha que sempre te chamei de doite. Pronto. Bom, agora Também, já algumas percebi. pessoas também. É. É. Mas eu não vou em inglês, é incrível. Algumas pessoas também. Mas por acaso é interessante estás a falar sobre isso, porque a criação do meu Instagram e do meu perfil com esse nickname de Do It, ele surge após eu ter. Ou seja, na altura tinha uma página, um blog, onde eu fazia algumas partilhas de forma anónima, escrevia um bocadinho sobre assim, pensamentos filosóficos, assim, estas questões já também. E surgiu uma necessidade, a vontade de criar também uma página do Instagram e começar a fazer essas partilhas também no Instagram. Então estava a refletir sobre aquilo, não é? E eu não sabia que quando nós pomos uma pergunta dentro do nosso sistema, tudo se move para, para termos as respostas, não é? E para seguirmos nessa direção. Então eu estava com essa questão na altura dentro de mim, de criar essa conta no Instagram e como é que eu ia fazer e assim. E tive um sonho onde sonhei com
em que estava a falar Ana, e já não sei, já foi há alguns anos, portanto já não sei muito bem como é que foi o sonho, só sei que acordei com essa questão do Não te saía da did cabeça. do it, É did isso. do it, did do it, é isto, did do it, a Di faz, é isso que eu faço. E fui, e criei, pronto, não havia ninguém, eu criei. À medida que o tempo vai passando, cada vez foi fazendo mais sentido, porque na realidade aquilo que eu faço muito é o adquirir o conhecimento, né? Adquirir o conhecimento, a sabedoria, estudar, perceber, refletir, mas depois existe aqui uma responsabilidade de pormos na prática, de fazer. E não há. Ser espiritual, ser saudável, ter bons pensamentos, bons sentimentos, não, é? Não chega Não. estarmos na, na parte da oração, da missa, do que seja. Se depois não formos para a nossa vida no dia a dia e formos fazer um esforço um esforço, e é um esforço para todos nós, independentemente do nível que estejamos. Não é? Temos sempre desafios em que é preciso ir e fazer verdadeiramente. Dói-nos, às vezes custa, mas é no nosso privado, enquanto ninguém nos está a ver, nós construímos verdadeiramente quem nós somos. Não é? Nesses momentos do do it, faz, é agora. E então o que é que tu fazes? Conta-me lá das tuas terapias e depois escolhes-me uma que tu me vais descrever, não entrando no pormenor todo, mas assim, para as pessoas terem um conhecimento. Eu sei que também fazes constelações familiares, não é? Sim, também. Mas bom, a tua área principal. Queres é essa? Não. Não, eu quero a tua área principal, aquela que tu sentires falar mais. Tu ofereceste-me no giveaway, foi uma psicoterapia, não foi? Sim, no giveaway foi um perfil comportamental, ok? É uma ferramenta, foi só uma ferramenta, usar uma ferramenta, ou DISC, foi o que eu usei, de avaliação de perfil comportamental daquela pessoa, ok? Então, eu sou psicóloga de formação académica, não é? E esta minha área, meu trabalho começou, pronto, nessa altura da faculdade, não é? Por volta dos 20 anos, na área da psicologia organizacional, mais virada para as empresas, não é? Então, tenho uma experiência de aproximadamente 15 anos na área de recursos humanos, como diretora de departamento de recursos humanos e muito ligada às empresas, às organizações. Fazias lá falta na nossa empresa. E contudo, trabalhamos muito a parte comportamental, não é? Trabalhamos muito a parte comportamental. A determinada altura na minha vida, eu tive um burnout e uma depressão, no fundo, tu és muito mais ligada assim a esta questão da espiritualidade, não é? No fundo, chamado? aquele chamamento, não é? Para quem é da espiritualidade chama, diz que é aquele chamamento, não é? A vida põe-te completamente vulnerável para bora lá crescer agora a partir daqui. Destruir tudo, não é? O que há dentro, para voltar a construir. Então fiquei nessa altura dependente de medicação química e a partir daí, para além de eu portanto, pegar neste meu conhecimento da psicologia comportamental, tive também a necessidade de ir mais dentro de mim. E então é aqui que eu começo a estudar um pouco mais sobre inteligência emocional, sobre processos psicoterapêuticos ao nível do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento interior, mais psicoterapias então um bocadinho alternativas, porque na realidade nós enquanto seres humanos nós somos constituídos por várias dimensões, não é? E o comportamento, que é aquele que eu trabalhava muito no início da minha carreira, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, molda o meu comportamento, assim como o meu comportamento também influencia o meu estado interior, mas para além deste comportamento, deste físico, existe também toda uma parte energética, não é? Uma parte da energia, as próprias emoções e pensamentos, eles libertam-nos
uma determinada energia que nós não vemos, e então comecei a estudar um pouco mais da psicologia transpessoal, que é aquilo que está para além do meu corpo físico, não é? E também tive a necessidade de cuidar um pouco mais de mim, do meu corpo, minha alimentação, aquilo que eu ouço, aquilo que eu, as pessoas com quem me relaciono, o meu meio ambiente, tudo aquilo que me nutre. Tive um pouco mais de necessidade então de mergulhar sobre e do it, esta parte, do it nesta parte, sabes? E tudo mudou então a partir daí. Comecei a adquirir muito conhecimento e esta parte que hoje em dia faço muito através da minha página do Instagram, porque então fui reduzindo um pouco a minha prestação nas empresas e fui cada vez mais, neste momento de trabalho, para as duas situações. Mas posso-te falar um pouquinho mais sobre esta questão da psicoterapia. E deste meu, no fundo, foi o meu processo interior, o meu próprio processo pessoal, aquilo pelo qual passei e aquilo que eu posso, entretanto, oferecer e que eu faço através da minha página do Instagram. Sim. Estes processos. Mas aí tens uma coisa interessante, porque lá está, tu antigamente tinhas um blog onde escondias o que nós fazemos todos quando ainda não assumimos bem a nossa parte, estarmos aqui no nosso caminho, se calhar para abrir caminhos, que se calhar é o meu. E assim que tu abriste o Instagram e que te veio aquele insight que se ia chamar de Do It, aí começaste mesmo a expor-te e a mostrar, ou seja, com o teu exemplo também vais mostrar às pessoas como é que elas podem trabalhar, não é? Sim. Eu adoro os teus vídeos. Eu farto-me de rir contigo. Obrigada. Adoro, tu tens ali uma energia, eu adoro, sinceramente adoro. Então explica-me lá como é que tu fazes isso. O quê? Os vídeos? Não, os vídeos. Carregas no botão. Ok. Não, Como é que eu faço? Em que é que consistem os meus processos É terapêuticos? isso. Ou seja, então o meu próprio processo pessoal foi muito por esta questão de eu depois então comecei a estudar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal. Então, aquilo que eu facilito um processo de desenvolvimento pessoal, onde uso ferramentas e que eu sei. O DISC, por exemplo, que tu falas da avaliação de perfil comportamental, foi algo que eu fiz a mim, que me ajudou a entender um pouco sobre mim. Isso é uma ferramenta, não é? Também tive, portanto, o coaching. Portanto, sou certificada em coaching, em programação neurolinguística. Fez alguma coisa com o Luís Fernando, não? Sim, várias. Tenho a sensação que te vi alguns lá no grupo ou coisa parecida, que eu também fiz o primeiro Master Your Life que ele fez online, na altura do confinamento, eu fiz esse também. Sim, fiz 5 Masters Your Life. Sim, então. Ok, fiz 5 retiros, por Com exemplo, ela? com ele, só com ele. Porque foi um sítio onde me senti, ok, eu aqui posso ter aqui alguma evolução no meu processo, porque tenho aqui, o Luís Fernando tem um vasto leque de conhecimento e eu tenho aqui desta área do desenvolvimento pessoal e eu tenho aqui um sítio onde eu posso realmente aprender. E isso é interessante aquilo que estás a falar e eu gosto muito de partilhar, que muitas vezes que eu fiz 5 eventos exatamente iguais, entre aspas, Nunca são iguais. Não são iguais, 5 retiros. E já fiz vários workshops, por exemplo, os mesmos com a mesma pessoa, porque a repetição, o treino, o manter-me, o não desistir, tudo isto, a humildade de eu fiz e tipo eu já sei isto. Não sabes. Não é? Como estavas a dizer, eu volto ao mesmo evento e eu vou mais profundo e eu vejo outras coisas. Então, desenvolver esta humildade de eu sou um eterno aprendiz, tem-me ajudado imenso e gosto muito deste meu posicionamento. E então vou adquirindo este conhecimento. Portanto, aí, com o Luís Fernando, esse processo de coaching e PNL. Depois, entretanto, também as constelações familiares também entraram na minha vida, não é? Sou neste momento terapeuta sistémica, que é um pouco mais do que ser consteladora familiar, não é? Mas que as pessoas conhecem mais por constelações familiares. E portanto trago para as pessoas que seguem a minha página e as pessoas que trabalham comigo, trago isto de que forma? Através, olha, de processos individuais, ou seja,
uma pessoa individualmente, um processo com os seus problemas, não é? Com as suas questões internas, não é? Com os seus vazios internos, que é algo que nós trazemos muito neste processo, é um vazio interno, que no fundo é uma desconexão uma desconexão do meu corpo com o meu eu, com as minhas partes todas, não é? Uma desconexão deste autoconhecimento. Ou seja, tenho muitas pessoas que chegam até mim que estão precisamente nesse processo do despertar, a vida agora não há nada, eu tenho que olhar para dentro, não é? E através dos processos individuais é uma forma. Tenho também uma formação que está neste momento, por exemplo, a decorrer, está a terminar, uma formação na área do desenvolvimento pessoal, um curso, um mini curso, um acompanhamento, onde as pessoas podem aprender um pouco sobre programação neurolinguística, sobre coaching, sobre a terapia sistémica, as constelações familiares, trazer o conhecimento aqui na racionalidade, na parte cerebral, no conhecimento cognitivo, que é uma parte de nós. Depois, para o conhecimento aqui nestes neurónios do nosso coração, no sentir, eu recomendo mais os retiros também. Vou facilitar agora 23 de setembro. Vais? Sim. Vais para onde? Um retiro em Dornes. Em Dornes. É mais para os nossos lados. Sim. É uma zona muito bonita, que tem assim também uma energia muito boa. E nesses retiros eu levo o quê? São retiros de cura emocional e faço com a Joana Silveira, fazemos em dupla. Também é terapeuta, acho que deves conhecer se calhar, eventualmente. Vou pesquisar assim, de nome ainda não me diz nada. E fazemos estes retiros em parceria, em parceria com outra psicoterapeuta também, porque são retiros muito, muito fortes emocionalmente e é preciso também suporte. E nestes retiros de cura emocional nós vamos a este lado de sentir realmente e fazemos exercícios psicoterapêuticos, aplicamos na prática para ajudar as pessoas nesse processo. Esse retiro também interessar. Já temos poucas vagas. Vou analisar a coisa entretanto. Já temos poucas vagas. Felizmente, é a terceira edição que fazemos deste retiro. Sim, que eu também já me lembro de ter visto assim um É a retiro passar na tua terceira página, edição, porque as pessoas realmente gostam e temos pessoas que vão repetir, pessoas também que novas, que não puderam fazer numa altura e que vão fazer agora. Depois, sim. Mas esta parte dos retiros, a psicoterapia em retiro é realmente aquilo que mais me faz vibrar o meu coração e que eu gosto muito, muito, muito de fazer. Porque também tenho a consciência de que foi algo que me fez dar um grande passo no meu processo de autoconhecimento e de cura. Eu acho interessante a psicoterapia ter mudado tanto, no sentido, as nossas mentes é que vão vendo. Antigamente era se tu vais ver um psicólogo ou um psicoterapeuta, tu estás passado, vais lá para aquele sítio que eu cá sei. Agora não. É super bem visto, vamos dizer assim, mas mesmo eu sinto-me à vontade mesmo com a psicoterapia. É coisa que a minha filha também faz online e é uma ferramenta que ajuda bastante. Muito, porque tenho a sensação cada vez mais que há ali uma mistura, não é bem mistura, mas usam bastantes ferramentas da espiritualidade. O que é espiritualidade para ti? Que lindo! Porque para mim, eu vou dizer a minha, é ir buscar a várias pessoas aquilo que faz sentido para ti e pôs tu em prática. Para mim não é nenhuma religião, não é nenhuma seita. Houve aqui um problema técnico. Enquanto eu estava a fazer a entrevista da Diana, não nos apercebemos e eu fiquei sem microfone. Então, para resolver a situação, porque vamos ter a mesma o resto da entrevista, eu pedi à Diana para me enviar um áudio com a resposta às duas perguntas que faltavam. Vou deixar aqui a imagem na mesma, não vão assistir diretamente à linda conversa que nós tivemos, que era espontânea, mas pelo menos vão ter aqui umas respostas às perguntas que eu estava a colocar à Diana na altura. Diana, acabei agora de responder então à minha pergunta sobre o que é para mim a espiritualidade e faço-te então novamente o que é para ti a espiritualidade.
A espiritualidade, para mim, ela está muito relacionada com o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de mim mesmo, o conhecimento de todos os nossos corpos. Nós temos este corpo físico, temos um corpo emocional, que na realidade esse corpo emocional já me começa a ligar com o corpo energético. Temos o nosso corpo mental também. E a relação entre todos estes nossos corpos e o autoconhecimento de todos estes nossos corpos é na realidade aquilo que eu entendo que é este caminho da espiritualidade, é o caminho de um conhecimento de mim mesmo, é um caminho de verdade, de conhecimento de mim mesmo numa visão cada vez mais verdadeira. Então, eu não sou só o meu corpo físico, não é? Eu tenho emoções, eu tenho pensamentos e é algo que eu, apesar de não conseguir ver, eu consigo sentir. E é esse caminho do sentir que me vai levando a essa espiritualidade, não é? E muito importante também refletir e passar que a espiritualidade ela não tem que ver com religiões, ela não tem que ver com instituições, é mesmo este autoconhecimento, é mesmo esta conexão direta com o meu corpo, com o meu sentir e com todos os corpos que estão fora de mim também, esta conexão, perceber esta união e esta conexão entre todos estes corpos. E as religiões, elas são, na realidade, instituições com regras que trabalham com este autoconhecimento, não é? com esta temática que é a espiritualidade. Para mim a espiritualidade é isso, ela vai muito ao encontro deste autoconhecimento. Qual é o teu desenho animado ou personagem de desenho animado favorito? Olha, então na verdade eu não fui uma criança muito de assistir a desenhos animados. Eu desde muito cedo que eu me senti muito adulta, não é? A minha história de vida foi uma história de vida que me fez assumir essa responsabilidade e começar a ver o lado da vida mais menos animado e menos de ilusão. Então eu tive que crescer na realidade muito rápido. Tive e também já tinha essa capacidade de o fazer ou essa vontade de o fazer. E não assisti muito a desenhos animados, assim como também não fui menina de brincar muito, ou brincava, mas eram brincadeiras mais o andar de bicicleta, o fazer jogos, o desporto, né? O dançar, era mais esse lado e não tão aquele mais infantil né? do mundo das princesas. Mas daquilo que me lembro, aquilo que sempre me lembro de ser aquele que mais me tocava e aquilo que eu gostava de assistir era a Heidi, não é? Talvez porque a história de vida, talvez porque ela também fosse muito responsável, muito crescida, não é? Se calhar identificava-me muito com ela e por isso um bocadinho também ela teve uma história de vida dura e que teve que fazer ali alguma transformação e a Heidi era realmente o desenho animado que mais me tocava e que aquele que eu mais gostava de ver e ainda hoje, se tiver que ver, vejo um episódio ou outro da Heidi, não é? É essa. Muito obrigada, Diana, por ter participado mesmo assim e fostes top até ao fim, sempre me ajudastes. A gratidão a todos os que tiveram a ouvirem e encontrarmos-nos por aí. Beijinhos.
esperei uma eternidade para me encontrar. Sei que sonhei seguir viagem, alcançar muito mais. Desperto de novo e recordo, vou recomeçar. Sinto que agora estou a chegar. Regresso a casa, retorno a mim. Bem-vindo ao mundo que se revela hoje aqui. Regresso a casa, retorno a mim. Que hoje comece uma descoberta sem fim.